povo na praça. São os palestinos para exprimir o entusiasmo na vigília do novo Estado. Depois do pedido oficial de Mahmoud Abbas, o custódio da Terra Santa expressa sua esperança nas negociações. O impacto das revoltas nos países árabes no relacionamento entre cristãos e muçulmanos foi o tema tratado em uma conferência no centro Al-Lika, em Belém, na Palestina. Em meio a muitas preocupações, pela primeira vez surge a ideia de um só povo. Professores de Sagrada Escritura na Terra da Bíblia, o 6º Congresso Mundial da Associação Bíblica Salesiana. Entre Israel e Jordânia, o lugar onde Jesus foi batizado. A recente reabertura do local, na parte israelense, reabriu a discussão sobre a localização do fato evangélico. Entre polêmicas, 2 lugares diferentes para exprimir a mesma devoção. Certo que deseja um Estado palestino que nos unirá. Quem não deseja um Estado palestino? Nós precisamos do nosso país. É a coisa mais importante. Temos necessidade da nossa liberdade neste país. O povo palestino está entusiasmado com o pedido apresentado por Mahmoud Abbas na ONU. O evento de sexta-feira representa o ponto de partida para um povo que esperava há anos este momento. Nós temos necessidade de um movimento deste tipo, porque entre os povos que tiveram problemas em todo o mundo já resolveram e nós ainda não. Eu creio que este foi um momento muito positivo e estamos caminhando em direção à estrada justa. Esperamos que logo venha o reconhecimento. O fato que todos estamos na praça para expressar a opinião de um povo para o reconhecimento do Estado e para todos os palestinos significa a decisão dos palestinos de ser membro da comunidade internacional. Significa parar a ocupação. Certo que levará tempo, não será em uma noite, mas o que queremos agora é começar com as Nações Unidas. Os dias que precederam este momento viram milhares de pessoas nas praças. Em Belém e em Ramala, as pessoas pararam para manifestar com entusiasmo a decisão do presidente. Também as escolas católicas participaram das manifestações para dar apoio ao povo do qual fazem parte. Se nos tornarmos um Estado, podemos pedir os direitos que cabem a todos os Estados. E seremos reconhecidos em todo o mundo. Como povo, queremos as nossas universidades reconhecidas também no exterior. Um entusiasmo que vem do coração, às vezes ingênuo, sem pensar nas consequências que podem vir. Tenho medo das consequências, porque Israel não aceitará. Não sei o que dizer. Tenho medo da guerra. O custódio da Terra Santa, que falou ao telefone enquanto estava fora do país, há esperança que se retornem às negociações. Esta declaração e este eventual reconhecimento não mudará a situação do território, que pode ter resultado somente depois das negociações entre as duas partes. Espero que não aconteçam retaliações, mas um retorno às negociações. É o momento mais delicado dos últimos anos. Muitos não entenderam ainda o que acontecerá depois de sexta-feira, mas todas as incógnitas não preocupam um povo que foi às praças para gritar o próprio sonho de liberdade. Qual o impacto da revolta chamada Primavera Árabe sobre o relacionamento entre muçulmanos e cristãos? Esta é a pergunta que animou um dos encontros organizados em Belém, no Centro Al-Lika, que se ocupa dos estudos históricos e religiosos sobre a Terra Santa, com particular atenção às questões do diálogo interreligioso na região. No âmbito de uma conferência dedicada às consequências locais, regionais e internacionais das revoltas dos últimos meses, o tema do relacionamento entre os 2 componentes do mundo árabe, muçulmano e cristão, viu surgir com força a palavra povo, um único povo que deseja o bem para si mesmo e que juntos participaram de um processo de mudança para melhorar a vida de todos, sem diferença. Fala destes termos Ali Rafi, muçulmano entre os representantes de Al-Lika, reforçando a existência desta unidade, em particular modo aqui na Terra Santa. Aqui não vivemos divididos pela religião, mas unidos como nação palestina árabe.
Uma posição partilhada pelos representantes que falam das boas relações entre os líderes das duas religiões. E neste caso, Zurbi convida a não subestimar aquilo que acontece em outras regiões para evitar o risco que uma ditadura derrubada se transforme em um outro tipo de ditadura com um nome diferente. A história constata a proximidade dos árabes islâmicos e os cristãos, mas existem realidades que causam preocupações e a conferência se ocupou dos temas problemáticos sobre o futuro de países como o Egito. Se é verdade que a Praça Tahrir acolheu a revolta dos cristãos e muçulmanos que nas estradas caminharam lado a lado, também são reais os episódios em que os cristãos foram vítimas, não longe das mesmas estradas. Girish Khoury, diretor de Al-Liqa, pensa se tratar de eventos separados, dizendo estar convencido que a maioria acredita em um futuro diferente. Desta primavera, comentou, vimos apenas o início. A democracia necessita de educação. Ao contrário, aquela egípcia citada na intervenção do relator cristão Padre Rafik Khoury vê a raiz do problema na forte corrupção, mas vê a cultura como via em direção à paz. Ao interno da sociedade árabe, existe o diabo que dorme, disse ele. Nós o combatemos de modo superficial, fazendo, por exemplo, a foto de um sheik e um bispo, mas não vamos às raízes. Devemos trabalhar muito no nível educativo e espiritual, criando um programa social sadio que chegue às casas, escolas, igrejas, mesquitas, meios de comunicação. Assim, podemos desenvolver as relações entre muçulmanos e cristãos até que se torne uma cultura. Eles são professores de Sagrada Escritura e estão na Terra Santa para o 6º Encontro Mundial da Associação Bíblica Salesiana. O tema, a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja e no carisma salesiano, à luz da Verbum Domini. 8 dias para aprofundar diversos aspectos. Nos empenhamos em tornar conhecida a palavra de Deus, mas principalmente a pessoa de Jesus como palavra encarnada para os povos de todas as partes do mundo e para ajudá-los a encontrar na palavra que escutam Deus que se revela através de Jesus. Dio que se revela em Jesus. Se refletiu também sobre a vida e a missão salesiana à luz do Sínodo, como Dom Bosco colocava em primeiro lugar na sua atividade educativa a Sagrada Escritura, um pioneiro para o seu tempo. Dom Bosco escreveu também uma história sagrada. Podemos dizer que toda a sua missão e espiritualidade é impregnada da Sagrada Escritura. E agora estamos redescobrindo este traço do carisma salesiano que procuramos atualizar a serviço dos mais jovens na pastoral juvenil hoje. Participaram do encontro 5 irmãs filhas de Maria Auxiliadora, representando o ramo feminino na família salesiana. Um momento importante para dar um sólido fundamento à missão. Eu acredito muito naquilo que disse São Gregório Magno. A palavra cresce com quem a lê, porém se enriquece de significado quando é partilhada, também para nós como família salesiana. São muitos os desafios, principalmente aquele de apresentar Jesus aos jovens. Não é um conhecer separado da vida, mas é para a vida. E este talvez seja o ponto mais difícil, porque o nosso mundo ocidental está longe do mundo bíblico, mas Jesus é um homem que veio também para nós. Tem quem enfatiza que o anúncio hoje é facilitado também por causa dos meios de comunicação e acrescenta que estar aqui em Belém é especial. Qui appunto è diventato parola. Aqui a palavra se encarnou, palavra feito homem e que sentimos muito perto. Por causa da humanidade desta palavra, somos otimistas que também o homem moderno pode escutá-la e desejá-la. Quello moderno può ascoltare, può desiderare. Um momento especial vivido em Belém na Gruta de São Jerônimo, que é o padroeiro dos biblistas. Para eles, o protótipo do discípulo que escuta e que conhece as Escrituras. Vindo aqui, na fonte, onde a palavra se fez carne, aprendemos a ser ouvintes e servidores. E para nós salesianos, este é um desafio, para que em todos os contextos o Evangelho possa novamente ser comunicado aos jovens, especialmente aos mais pobres.
biblistas visitaram as várias casas salesianas, onde escutaram quem vive na fronteira, onde deve passar o muro que divide Israel dos territórios palestinos. Um momento para recordar os tempos de oratório. O último encontro foi a Cremizan, perto de Belém, onde a Associação Bíblica Salesiana foi fundada em 1982 e onde estava o Seminário Internacional de Teologia, que agora está em Jerusalém, com sede a Ratisbon. De 6 em 6 anos, os salesianos biblistas se encontram em várias partes do mundo. Evidentemente, o tema permanece sempre aquele da Palavra de Deus e da Sagrada Escritura. Uma palavra que é sempre viva e uma história que continua. Porque aquilo que temos de característica, como todos os outros biblistas, não é somente o estudo arqueológico, exegético, mas traduzir na linguagem de hoje, nas várias culturas, a mensagem de Deus. O local na margem ocidental do Jordão, onde a tradição situa como lugar do batismo de Jesus, foi reaberto ao público depois de 44 anos. Casral Yehud, literalmente o Castelo dos Hebreus, ficou fechado e abandonado desde a Guerra de 1967. Em seguida, o exército israelense minou a área e construiu uma barreira elétrica para impedir entradas pela Jordânia. Os diversos mosteiros que estão ainda naquela área foram todos abandonados pelos monges que habitavam ali. Nos anos 80, graças a uma estreita passagem, foi possível novamente chegar ao rio. O exército permitia a passagem de pequenos grupos com reservas antecipadas, enquanto os visitantes entravam somente durante as festas cristãs. O Jordão, rio bíblico por excelência, está ligado aos cristãos por causa da figura de Jesus e de João Batista. Do Monte Hermon desce o curso de água, o mais conhecido da Terra Santa, que percorre toda a fronteira que divide Israel da Jordânia. E somente há poucos dias, em 12 de julho, foi inaugurado o novo sítio graças à iniciativa do Ministério do Turismo israelense. Completamente renovado, o lugar tem rampas de madeira que chegam até o rio para consentir aos peregrinos a construção de áreas com sombra para momentos de orações e banheiros modernos. Não faltam polêmicas sobre a autenticidade do local. A disputa colocou Israel e a Jordânia em diálogo nos dois frontes, totalmente opostos. Os dois países avaliam as razões históricas, entrelaçadas em um debate milenar. Segundo São Giovanni, é stato battezzato. Segundo São João, Jesus foi batizado do outro lado do Jordão. A Betânia, onde na localidade chamada Sabsavas, em época bizantina, foi indicada uma grande nascente. Era aquela água que vinha usada para o batismo e está ao lado oriental. Digo isso porque São João, no seu evangelho, é bastante concreto. Dico questo perché San Giovanni, nel suo Vangelo, é abbastanza preciso. Naquele lugar, Jesus de Nazaré foi até João Batista para um gesto que o profeta não entendeu de imediato, mas fundamental para a história da salvação que se cumpriu em Jerusalém. È un gesto, se richiamiamo alla tipologia del libro di Giosuè, quindi una tipologia pasquale. É um gesto se pensamos a tipologia do livro de Josué. É um gesto de purificação para poder celebrar a Páscoa. A Páscoa de Jesus é o seu ingresso na terra de Israel, que terminará na Semana Santa com a sua morte e ressurreição. A perspectiva é presente, tanto que o evangelista João não descreve o fato do batismo, mas usa a expressão rendeu testemunho. Isto é, o Batista deu testemunho com as palavras: eis o Cordeiro de Deus. É a apresentação de Jesus como Messias, que é o novo Josué, mas é também o novo Moisés, que faz entrar novo povo de Deus na terra prometida, que é a nova aliança. Come il Messia, che è il nuovo Giosuè, ma è anche il nuovo Mosè, cioè quello che fa entrare il nuovo popolo di Dio nella nuova terra promessa, che è la nuova alleanza. A tradição e a verdade histórica deixam o texto em um ato de fé. E o fato que Jesus tenha iniciado a sua missão próprio ali supera a barreira ideológica, e nesse caso também geográfica, que às vezes ofuscam os debates sobre questões que mantêm muito ocupada a mente e pouco o coração.